Imagina a cena. Um garoto de 8 anos de idade se torna rei. 8 anos. É quase impensável. Exato. Aí os anos passam e, durante o que parecia ser uma simples reforma no templo, alguém encontra um livro. Um texto antigo que, ninguém via há gerações. Uhum. E o que está escrito ali é tão radical que vira o reino inteiro de cabeça para baixo. É exatamente essa história que a gente vai analisar hoje. A gente vai mergulhar no reinado de um cara chamado Josias, rei de Judá. Ele foi o centro de uma das maiores reviravoltas religiosas da sua época, né? Sem dúvida. E para entender o que aconteceu, a gente tem em mãos trechos do capítulo 34 do livro de 2 Crônicas, de uma edição de estudo. O que é ótimo, porque não temos só a narrativa, mas também notas que ajudam a decifrar o contexto. Exatamente. Então, a nossa missão aqui é entender a sequência de eventos que levou a essa reforma e, claro, o papel desse livro misterioso que apareceu do nada. Ok, vamos analisar isso em detalhe. A história começa com Josias subindo ao trono. Com 8 anos de idade, ele governa por 31 anos. De 640 a 609 a.C., mais ou menos. E a fonte já começa pintando um retrato bem positivo dele. Diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E tem aquela frase específica, né? Não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Isso, mas não foi um estalar de dedos. A coisa demorou para engrenar. Exato, e essa progressão é um ponto-chave, não é uma conversão que acontece da noite para o dia. É um processo, sabe? De amadurecimento. Certo. A narrativa nos conta que aos 16 anos, no 8º ano de seu reinado, ele começou a buscar o Deus de Davi. É uma busca pessoal, íntima. Mas o fascinante é como essa busca pessoal, aos poucos, vira um projeto de nação. E que projeto? Aos 20 anos, ele parte para ação. E não é uma ação tímida. De jeito nenhum. O texto fala em purificar Judá e Jerusalém. Mas quando a gente lê os detalhes... Bom, purificar parece até um eufemismo. Com certeza. Estamos falando de uma campanha sistemática e, bem violenta para erradicar qualquer forma de adoração que não fosse oficial. O texto detalha, né? Ele derrubou altares dedicados a outros deuses, como Baal. Quebrou postes ídolos, imagens de escultura e mandou moer tudo até virar pó. É uma destruição metódica. E tem um detalhe que é particularmente brutal. Ele mandou queimar os ossos de sacerdotes pagãos nos próprios altares deles. Isso. Isso é mais do que só destruir um prédio. É uma profanação, um ato simbólico de uma força tremenda. Qual era a mensagem aqui? Olha, a mensagem era de erradicação total. Não bastava remover os símbolos, era preciso contaminar, sabe? Profanar o sagrado do outro lado de uma forma que fosse irreversível. Tipo, isso acaba aqui e nunca mais vai voltar. Exato. Ao queimar os ossos dos sacerdotes nos seus locais de culto, Josias estava declarando que aquela religião não só estava errada, mas era impura e morta. E isso nos leva ao primeiro grande insight que as fontes nos dão, imagino. Que a reforma religiosa dele era inseparável da sua ambição geopolítica. Ele não estava só limpando a casa. Ah, tem um contexto internacional. Isso. A Assíria, a superpotência que dominava a região, estava em declínio. Isso criou um vácuo de poder. E o que Josias faz? Ele usa a bandeira da purificação da fé para justificar uma expansão militar e tentar reunificar sob seu comando os antigos territórios de Israel. Ah, isso é interessantíssimo. Então a campanha não ficou só em Judá, no sul. De jeito nenhum. O cronista faz questão de listar que ele levou essa purificação para as cidades de Manassés, Efraim, Simeão e até Naftali. Que eram territórios do antigo Reino do Norte. Exatamente. Territórios que a Assíria tinha devastado mais de um século antes. Olhando o mapa que a gente tem nas fontes, dá para ver claramente as rotas de Josias se estendendo para o norte. É um movimento clássico de usar a identidade religiosa como motor para um projeto de Estado. Perfeito. A fé era justificativa para a expansão do reino. Ok, então ele fez essa limpeza simbólica e física por todo o território, expandindo suas fronteiras. Mas e o templo em Jerusalém? O coração da fé? Exatamente. E foi justamente ao voltar sua atenção para o templo, no 18º ano do seu reinado, quando ele tinha 26 anos,
que a coisa toda tomou um rumo inesperado. Lança como Safã e Maaséias para supervisionar tudo. E parece que foi bem organizado. O dinheiro veio de todo lugar e o texto elogia os trabalhadores. Diz que eles trabalhavam fielmente. Totalmente. Havia um clima de restauração nacional, um senso de propósito, mas aí no meio dessa obra, no meio da poeira e dos martelos, acontece o que ninguém esperava. O achado. O sumo sacerdote Ilquias encontra um livro, não um livro qualquer. A fonte descreve como o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. É incrível pensar nisso, né? No meio de uma obra de engenharia com poeira para todo lado, o sacerdote encontra um livro, um artefato que podia mudar tudo. E acontece uma reação em cadeia. Ilquias entrega o livro para Safã, o escrivão. Safã lê e aparentemente entende na hora a gravidade do achado. Mal sobre a obra e, quase como quem não quer nada, ele diz: "Ah, a propósito, o sacerdote Ilquias me entregou um livro." E aí, ele leu o livro em voz alta para o rei. E a reação de Josias é extrema. Ele rasga as próprias roupas. Espera um pouco. Rasgar as roupas parece dramático. Era só por ele ter percebido que o povo não seguia a lei? Ou tem algo mais aí? É uma ótima pergunta. O gesto é, sem dúvida, performático, mas a fonte o apresenta como genuíno. E aqui está o segundo grande insight. A redescoberta de um texto fundador é uma ferramenta política potentíssima. Um manual de instruções original. Exato. Mas o pavor de Josias vem de uma ideia muito específica no livro. As notas de estudo sugerem fortemente que era uma versão do Deuteronômio. E o que tinha de tão especial nesse livro? Dizia apenas se comportem. Ele listava em detalhes aterrorizantes as maldições. Peste, fome, derrota, exílio, que cairiam sobre a nação em caso de desobediência. Uau! Para Josias, ele não estava lendo história antiga. Ele estava lendo uma sentença de morte para o seu reino. Ele olha para a história recente e conclui: estamos vivendo sobre essas maldições. A ira de Deus já está sobre nós. O livro deu nome e forma ao medo dele. De repente, a reforma do templo se torna o menor dos problemas. A questão é a sobrevivência da nação. Exato. E ele não esconde o livro. Ele manda sua equipe de confiança buscar mais orientação. E eles vão consultar uma fonte que, para a época, é surpreendente. Uma profetisa chamada Uda. Sim, em uma sociedade profundamente patriarcal, o fato de a cúpula do governo, os homens mais poderosos irem buscar a palavra de Deus com uma mulher, isso diz muito sobre o respeito que ela tinha. E qual é a mensagem de Uda? Ela confirma o diagnóstico, ela não só confirma, como dobra a aposta. A profecia dela vem em duas partes. A primeira é basicamente: sim, vocês estão fritos, direto ao ponto. Ela diz que Deus trará o desastre sobre Jerusalém exatamente como está escrito no livro, porque o povo o abandonou. A sentença já estava dada. Que balde de água fria. Mas você disse que tinha uma segunda parte. Exatamente. Uda diz a ele: mas quanto a você? Ela fala que, como o coração de Josias se comoveu, se humilhou, rasgou as roupas e chorou, Deus ouviu a sua oração. Ah, então tem uma mensagem pessoal para ele. Isso. A promessa é específica. Josias não veria o desastre. A profecia diz que ele seria recolhido ao seu sepulcro em paz. Basicamente, ele ganha um salvo-conduto pessoal. A catástrofe vai acontecer, mas só depois que ele morrer. Ok, com essa garantia, ele poderia simplesmente ter pensado: bom, eu estou salvo. Deixa o problema para o próximo. Mas ele faz o completo oposto, né? Ele pisa no acelerador. É um momento de liderança impressionante. Ele convoca uma Assembleia Nacional gigantesca no templo. Todo mundo. O cronista diz que ele reuniu todo mundo, desde o maior até o menor. E ali de pé, na frente da noção, ele mesmo lê em voz alta as palavras do livro da aliança. Ele não guarda a informação para a elite. Ele a socializa. Exato, ele torna a crise e a solução uma responsabilidade de todos. E isso transforma tudo. Não é mais o projeto de um rei. Vira um pacto nacional. Perfeitamente colocado. E ele formaliza isso. Depois da leitura, o rei faz uma aliança, um pacto solene.
Ele se compromete de todo o coração e de toda a sua alma a seguir o que estava no livro. E ele faz com que todo mundo se comprometa também. Sim. E aí a gente precisa fazer uma leitura crítica, claro. O texto diz que ele obrigou todos a servirem ao Senhor. Não foi um convite. Foi uma imposição. Sem dúvida. O que para o autor de Crônicas é um ato de piedade, para um observador moderno pode ser visto como um ato de poder estatal absoluto. Ele usou um texto religioso para consolidar seu poder e unificar a nação sobre uma única ideologia. O livro se tornou a constituição do seu projeto de poder. Basicamente. Então, recapitulando a jornada. Temos um rei menino, que começa com uma busca de fé pessoal. Isso evolui para uma campanha de purificação violenta e expansão. Por sua vez, leva a uma reforma do templo, onde um livro perdido é encontrado. Gerando uma crise existencial que culmina em um novo pacto nacional. Uau, é uma sequência de eventos impressionante. É uma reação em cadeia fascinante, sabe? Um compromisso pessoal leva à ação pública. A ação pública leva a um projeto físico. A restauração física leva a uma descoberta espiritual. E a descoberta espiritual alimenta um compromisso nacional formalizado. Que é, ao mesmo tempo, religioso e político. Na visão de mundo da época, essas coisas não eram separadas. Restaurar o templo era tão político quanto expandir as fronteiras. O legado de Josias, então, pelo menos como pintado aqui, é do grande rei reformador, aquele que encontrou os documentos fundadores e realinhou o país com eles. Essa é a imagem poderosa que o texto de Crônicas quer nos deixar. Ele é um modelo do bom rei. Mas Sempre tem um mais. tem um detalhe final. Uma pequena nota de rodapé nas nossas fontes que complica essa imagem perfeita. Estou curioso, qual é o detalhe? A profecia de Hulda. Lembra? Claro, ela prometeu que ele seria recolhido ao seu túmulo em paz. Uma promessa bem clara. No entanto, uma nota no mapa das fontes menciona o fato histórico em 609 a.C., Josias morreu. E ele não morreu tranquilamente na cama. Ele foi morto em batalha, em Mégido. Exatamente. Morto em batalha. Mas isso é o oposto de morrer em paz. Ele foi para a guerra contra o faraó Neco do Egito e acabou morto. Como se concilia isso com a profecia? E aí está a questão que nos faz pensar. O que paz poderia significar nesse contexto, se não a ausência de uma morte violenta? A profetisa errou ou a promessa significava outra coisa? Bom, uma interpretação é que a paz prometida era ele não ter que testemunhar a destruição de Jerusalém que aconteceria alguns anos depois. Ah, então ele foi poupado da pior desgraça, morrendo com o reino ainda intacto. A paz seria nacional, não pessoal. Poderia ser uma paz de legado, digamos. Ele morre antes de ver seu projeto ruir. Faz sentido. Outra visão um pouco mais teológica poderia argumentar que, por ele estar em paz com Deus, ele foi recolhido em paz espiritual, independentemente das circunstâncias físicas. Mas a tensão permanece. Permanece. A narrativa nos deixa com essa ambiguidade. O rei ideal, cuja vida foi guiada pela palavra escrita de uma lei redescoberta, tem um fim que parece contradizer diretamente uma profecia divina. Isso nos força a questionar a natureza da profecia, do destino E do significado que a gente atribui às histórias, especialmente aquelas que parecem perfeitas demais.